Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Tenho o prazer de cumprimentar pela rádio Coeté Gospel no programa Almoçando com Cristo, missionária Silvana, na técnica Luiz e na direção geral o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Senhor Deus e Pai, nessa hora gloriosa de oração, mais uma vez estou aqui na Tua presença, Senhor, e venho lhe pedir como filha missionária, venho te pedir para entrar nas cortes celestiais, Senhor, perdoando os meus pecados, as minhas falhas, fechando as minhas brechas, Senhor, fechando as brechas deste amado ouvinte. Venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar esta programação da Rádio Coeté, Almoçando com Cristo, mais uma vez, Senhor Jesus. Venha colocar-me, Senhor, a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, as botas do Evangelho da paz, Senhor. E venha, Senhor, nos abençoar mais um dia, Senhor. Venha, Senhor, me ajudar enviando os teus anjos e arcanjos, enviando os seus ministros de libertação, Senhor da glória. Ó Senhor, eu venho te pedir agora que o Senhor venha quebrar toda maldição, Senhor Jesus, hereditária sobre a minha vida, Senhor, sobre o meu filho, sobre a minha casa, o meu lar, sobre o lar, sobre a casa deste amado ouvinte agora, Senhor, que está nos escutando pelo programa, Senhor, Almoçando com Cristo, Senhor. Venha quebrar todas as maldições, Senhor. Se alguma comida consagrada eu vim comer, Senhor, ou a família, Senhor, deste amado ouvinte, Senhor, que o Senhor venha cancelar, que o Senhor venha anular, e eu rejeito, Senhor, este mal sobre a minha vida, a vida do meu filho, sobre, Senhor, a vida deste amado ouvinte. Cancela, Senhor Jesus, toda palavra de maldição que muitas vezes, Senhor da glória, que nós, Senhor, venhamos falar na hora do nervoso, Senhor, venha repreender sobre a minha vida, sobre a vida do meu filho, do meu lar, sobre a vida, Senhor, deste amado ouvinte, Senhor. Cancela toda palavra que nós falamos, Senhor, de maldição, que não venha agradar ao Teu Espírito Santo. Quebra, Pai, todos os altares de idolatria na nossa vida, Senhor. Destrói todos os tronos, Senhor. Ó Senhor da glória, venha recolher, Senhor, todo o lixo espiritual, toda a honra, toda a glória é dada a Ti, Senhor Jesus. Senhor, se tem alguma idolatria, Senhor da glória, quebra agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Quebra, Senhor da glória, todo contra-ataque do inimigo contra a minha vida, a vida do meu filho e sobre a vida, Senhor, dos amados ouvintes, Senhor, da Rádio Coeté Gospel. Ó Senhor da glória, Senhor Jesus, venha quebrar todo contra-ataque no mundo espiritual sobre as nossas vidas. Coloca, Senhor, no mundo espiritual a invisibilidade sobre a minha vida, a vida do meu filho, sobre a vida, Senhor, deste amado ouvinte. Ó Senhor, porque nós estamos escondidos debaixo das Suas asas, do Onipotente, Senhor. Passa o Teu sangue, Senhor, o Teu sangue do Cordeiro nos umbrais da minha casa, Senhor, nos umbrais da porta, da janela, dos portões. Venha passar o Teu sangue, Senhor, nos umbrais, Senhor, das portas deste amado ouvinte, Senhor. Amarra, Jesus, todos os demônios que estão, Senhor Jesus, na casa, no lar deste amado ouvinte, Senhor.
Senhor, peço permissão agora, Pai, para sair das cortes celestiais, do tribunal, com a certeza que o Senhor Jesus nos dará a vitória, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pelo pão e a água que o Senhor levou sobre a nossa mesa neste dia, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor possa receber esta humilde oração até o seu trono da glória. Amém e amém, Jesus. Você está ouvindo o programa Almoçando com Cristo. Apresentação: missionária Silvana. Poder para salvar, poder para curar e para a sua glória nos levar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Se começamos a orar, esse templo treme. Se começamos a orar, falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Agora que Deus está neste lugar, uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar. O anjo do Senhor é poderoso, não há quem possa suportar. O anjo do Senhor é poderoso, não há quem possa suportar. Os demônios saem, a doença vai, o anjo do Senhor vem operar. Os demônios saem, a doença vai, o anjo do Senhor vai operar. O anjo do Senhor vai operar. O anjo do Senhor vem operar. Você está ouvindo a Rádio Coité Gospel. Acesse www.radiocoitegospel.com.br. Queridos ouvintes da Rádio Coité Gospel, continue ligadinho no programa Almoçando com Cristo. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Você está ouvindo o programa Almoçando com Cristo. Apresentação: Missionária Silvana. Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta
Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Oh, nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel.
fiel a mim. Oh, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, oh, aleluia. A tua igreja declara, e cada família declara a tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor, e nada me faltará. Nada, nada, nada. Aleluia. Porque tu és fiel. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Brasil, se liga aqui. Rádio Coité Gospel, uma bênção no ar. No ar, no ar, no ar. Queridos ouvintes da Rádio Coité Gospel, continue ligadinho no programa Almoçando com Cristo. Se esfriou, acendeu seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. Quando tudo diz que não, sua voz me acalma e diz pra confiar em ti, pra esperar o teu agir. Deus, a minha força é o teu poder. Eu sei que tens o melhor pra mim. Os seus planos não se frustrarão. Sua palavra vai cumprir em mim. Pois não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim. Foi esse amor que me atraiu.
impossível, nada é impossível para esse Deus. Esse Deus que tem todo o poder. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo que operava no passado, opera hoje e vai continuar operando, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Aquele que pode todas as coisas, que faz o morto ressuscitar, é aquele que levanta o paralítico, que faz o cego enxergar. Ele pode, Ele pode. Com Ele você pode, querido. Não há o que temer, não há o que temer. Descansa o teu coração. Declare: tudo é possível, tudo é possível. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para quem crê. Oh, aleluia! Você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Estamos apresentando o programa Almoçando com Cristo. Apresentação: missionária Silvana. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua Queridos ouvintes, agora nós vamos ouvir o momento sagrado. Vamos ouvir a palavra de Deus, direto do coração de Deus até o teu coração, querido ouvinte. Queridos ouvintes, quem tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, a missionária Silvana, e vamos ler a palavra de Deus. Louvado seja Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, que nos diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Queridos ouvintes, a palavra de Deus nos relata aqui, nós vimos o poderio de Deus, o poder de Deus. Ele criou os céus e a terra. Deus nos criou. E nós viemos da terra. E nós não tínhamos forma. E Deus nos deu o seu sopro de vida. E nos deu forma. Porque somos uma tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. Ouvintes, para que o Espírito Santo de Deus habite em nosso corpo, nós temos que estar em santificação. Quando estamos no pecado, nós estamos nas trevas. Nós estamos chamando abismo para a nossa vida. E nós estamos em trevas, queridos. Porque Deus quer salvar todas as almas, mas muitos não dão lugar. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Então nós temos que dar lugar, queridos ouvintes, para que o Espírito Santo venha, louvado seja Deus, fazer a obra em nossa vida. Nós aceitamos Jesus, nós descemos as águas, nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós tomamos a Santa Ceia. Então nós temos que dar lugar para Deus nos transformar. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, Deus começou a boa obra, mas ainda não terminou essa boa obra na nossa vida. Tem coisas que nós temos que ser libertos. Louvado seja Deus. E por isso nós temos que dar lugar
para o Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui na palavra de Deus o versículo 3, que disse Deus disse, haja luz e houve luz. Quando o homem reconhece que precisa de Jesus e o aceita como suficiente Salvador, ele sai das trevas e vem para a luz. Então, quando você aceitou Jesus, você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Você é batizado nas águas. Toma a Santa Ceia. Você está na luz. Você tem que deixar o velho homem, a velha mulher, o velho jovem para trás. Ficar no passado, porque agora você é uma nova criatura. Você tem que ter conhecimento espiritual da palavra de Deus, para que Deus vá te libertando do cigarro, da prostituição, da bebida, da fornicação. Fora esses pecados que está lá em Apocalipse, também os pecadinhos, a língua, né, irmãos? Porque tem muita gente que se acha santa demais e fica falando daquele irmão, daquela irmã. Louvado seja Deus. E muitas vezes que você usa a sua língua para falar de uma ungida de Deus, que está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, de um ungido, você está trazendo maldição para a sua vida. Por isso que muitos têm passado grandes lutas dentro do seu lar e não sabe por quê. Porque não controla a sua língua. E nós temos que vigiar a nossa boca quando nós abrirmos. No verso 3, o Senhor, Deus disse, haja luz e houve luz. E quando nós reconhecemos que nós dependemos de Jesus todo dia para viver. Se você levanta cedo para ir trabalhar, é Deus que te dá força para você trabalhar. Se Deus te usa nos dons espirituais, é o Espírito Santo que te usa. Louvado seja Deus. Então nós dependemos de Jesus para tudo. Até se você tem um problema judicial, você tem que dobrar o joelho e entregar nas mãos de Deus, porque é Ele que vai mover o coração do juiz e quem está julgando a sua causa para te dar a vitória. No verso 4 nos relata assim, e viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. Quando, queridos, nós aceitamos a Jesus, nós temos que se separar do pecado. E também de nos separar de certas amizades que não agradam a Deus. Louvado seja Deus. Porque tem muitos que aceitam Jesus, mas ficam com aquela amizade que vai estragar a sua vida espiritual. Nós temos que nos separar. Louvado seja Deus. Porque há muitos crentes maldizentes, fofoqueiros. Então, nós temos que nos separar disso. Se nós queremos que a nossa vida espiritual ande e vá para frente. Mesmo estando na igreja, tomando a Santa Ceia, orando, jejuando, lendo a Bíblia, nós temos que nos separar do mal. O diabo está dentro das igrejas, trabalhando para tirar a nossa fé e a nossa esperança. Nós vemos que tem pessoas que não lêem a Bíblia, louvado seja Deus, e engole todas as comidas que o pregador ou talvez o seu líder ensina, que não está dentro da palavra de Deus, porque tem muitos falsos profetas, falsos reveladores, falsos pregadores, que não pregam a verdadeira palavra de Deus, porque se for pregar verdadeiramente a palavra de Deus, muitos não vão querer ficar na igreja.
porque o caminho do céu ele é estreito. E aquele que Deus escolheu para pregar, ele tem que pregar a verdade, porque naquele grande dia do arrebatamento, nós vamos estar na presença de Deus e nós vamos dar conta daquilo que nós pregamos. Se foi Deus que falou, amém. Se não for, vai dar conta com Deus. E muitas pessoas estão brincando de profeta, de revelador, de pregador. E Deus não escolheu, porque o ministério dele não é esse. Ainda está confuso e não sabe para onde vai. E a responsabilidade de quem prega a palavra tem que falar a verdade, porque tudo nós damos conta com Deus. Louvado seja Deus. E o diabo está dentro das igrejas, você goste ou não, irmão e irmã, mas ele está lá para tirar a tua fé e a tua esperança. Quantos irmãos, louvado seja Deus, viu coisas que desagradou ele e ele ficou sentido, saiu da igreja, perdeu a fé, a esperança. Mas eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, que quem dá a bênção não é pregador, não é revelador, não é profeta, é Jesus. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A palavra de Deus diz que nós não devemos confiar no homem, mas sim em Deus. Louvado seja Deus. É Deus que vai dar a bênção para mim e para você. Infelizmente, o diabo está dentro das igrejas. Ele está usando muitas pessoas e até muitos obreiros que não vigiam. Louvado seja Deus. Então, querida igreja do Senhor, eu e você é a igreja. Aonde você congrega é só um templo feito de tijolo. Porque se você dobrar teu joelho em casa ou embaixo de uma árvore, aonde você estiver na condução, você ligar o seu pensamento em Deus, Ele está ali. Louvado seja Deus. E o diabo tem usado muitas pessoas, muitos que se diz cristão, entre aspas, e não é. Entra dentro da igreja para arrumar confusão. Entra muitas prostitutas que dão ali, louvado seja Deus, uma de recatado, uma de Deus, e leva muitos obreiros ao adultério, porque não vigia a prostituição. Louvado seja Deus, a fornicação, muitos jovens em fornicação. E estão lá pregando, louvando, cantando no grupo de senhoras, no grupo de jovens. São levitas, estão tocando, estão louvando. Agora me diga, Deus ouve uma oração de uma pessoa dessa, um louvor de uma pessoa dessa? Muitos ali estão na maçonaria, vem como pregador, o dirigente ou o seu líder não ora, não tem o discernimento do Espírito Santo. Um homem dá um ensinamento lá na frente, enquanto ele levanta a mão, em vez de melhorar a sua vida, piora, porque ele ora. E da mão de uma pessoa dessa só sai demônio. Mas quando uma pessoa santificada, ela levanta a sua mão, ela ora, você recebe a bênção, recebe o livramento. Louvado seja Deus. E nós vemos que a apostasia já está nas igrejas há muitos anos que está acontecendo. Muitos líderes não pregam a verdade. Isso é que é. Muitos líderes não ensinam o que é verdadeiramente a palavra de Deus. O mundo espiritual é tão real como você está vivendo aqui nessa vida terrena. Porque tudo que está aqui na terra é ligado no céu. E lá a batalha entre anjos e demônios.
E nós vemos que o mundo, queridos ouvintes, ele é regido por leis, como aqui na terra nós não temos leis, só que muitas leis aqui na terra, elas não é seguida. Mas tem leis aqui na terra, mas há leis no mundo espiritual, que se eu e você que conhecemos a palavra de Deus, nós não seguirmos, isso vai afetar na nossa vida terrena. Louvado seja Deus. Quando nós abrimos as portas para o pecado, quando nós levantamos altares para Satanás, aí nós estamos em trevas e os demônios regem a nossa vida em vez do Espírito Santo de Deus reger. Porque você, conhecendo a palavra de Deus fala que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orarmos a Deus. Nós não precisamos de oração de ninguém. Se você é uma pessoa santificada, confia em Deus, você ora em Deus, entrega tudo nas mãos de Deus e Deus vai te dar a vitória. Mas tudo há um tempo determinado. Agora tem pessoas que fazem campanha, o pregador fala, no final dessa campanha você vai receber. Jesus, ele não é empregado de ninguém. Ele tem o tempo dele. Ele primeiro vai trabalhar no teu coração, ele vai trabalhar na sua vida para saber se você está preparado para receber aquela bênção. Quantos fazem campanha e não recebem a bênção de Deus? Porque não leem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que tudo há um tempo determinado debaixo dos céus. Há um tempo determinado de Deus fazer a obra na sua vida, na vida dos seus familiares. Porque se você é uma pessoa santificada, um homem, uma mulher de oração e jejum, Deus vai santificar a sua casa. Vai santificar aqueles que não são crentes, que ainda não aceitaram a Jesus. Deus vai abrir porta de emprego, Deus vai dar a cura, Deus vai dar as bênçãos financeiras. Mas se você for um homem e uma mulher santificada, temente a Deus, dependente de Deus. Mas muitos não é. Muitos querem ouvir pregação de autoajuda. Deus vai dar um carro, Deus vai dar uma casa. E esses irmãos ainda alimentam esses líderes. Muitos que estão até no YouTube aí, pregando mentira, ainda pagam para assinar o canal deles. O que nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça. Porque Jesus, ele entrou nos templos e ele derrubou muitas coisas ali porque ele não achava correto. Ele veio quebrando paradigmas. Louvado seja Deus. Ele veio quebrando o sábado. Louvado seja Deus. Ele veio quebrando, quer dizer que no sábado você não pode pregar a palavra de Deus? Louvado seja Deus. Então ele veio quebrando os fariseus, ele veio quebrando a religiosidade, esse sistema maldito que há no meio do evangelho. Você que é, louvado seja Deus, que se diz muito cristão, que você está nesse sistema religioso, é um fariseu, louvado seja Deus. Se conserte na presença de Deus, porque Jesus também não era querido. Ele veio quebrando tudo isso, a religiosidade. Não pode isso, não pode aquilo. Você tem que saber, conhecendo a palavra de Deus, o que você pode. E se você é dirigido por Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai dizer com que roupa você vai vestir, com quem você vai andar, com o que você vai falar. Então, irmãos, vocês não estão vendo os sinais que estão acontecendo no mundo? Os jornais estão mostrando, até aqui no Brasil está mostrando o que tem acontecido.
É tempo de nós nos despertarmos mais para a palavra de Deus e nos consertar se nós quisermos ver a Deus. Louvado seja Deus. Nós temos que vigiar. Muitas vezes nós temos que descer na oração, porque o demônio Leviatã está em nossas vidas. O Leviatã é um principado que atua através do orgulho e da soberba. E nós vemos que tem muitos pregadores, muitos líderes, muitos obreiros, obreiras, inchadinhos, achando que é mais usado que o outro. E Deus não usa pessoas assim, orgulhosas. O Espírito Santo está longe disso. Lá tem os frutos do Espírito, que muitas vezes tem pessoas que não leem e não sabem quais são os frutos do Espírito. Você que é nervosinho, nervosinha, que não sabe se conter, ter domínio próprio, qualquer coisa está querendo quebrar o pau. Você é crente, mas a mão não é, já quer sentar a mão na irmã, no irmão. Louvado seja Deus. Isso também vai prejudicar a tua salvação. Os pecadinhos também, não é só aqueles pecadão, não. Os pecadinhos também levam para o inferno. E esse demônio muitas vezes tem agido dentro de uma família ou dentro de uma igreja, que não era para ser. O diabo está lá dentro da igreja e não era. Era para o Espírito Santo de Deus habitar ali dentro daquelas 4 paredes que você muitas vezes vai cultuar a Deus. Louvado seja Deus. É muita pobreza, muita fraqueza no meio do povo de Deus. E não é por falta que Jesus tem usado muita gente que é usado pelo Espírito Santo para falar. As pessoas entram, a palavra de Deus entra para um ouvido e sai para o outro, e a pessoa não guarda no coração e não quer obedecer. O Leviatã também trabalha na vida de muitos pregadores orgulhosos, vaidade, soberbo, por causa dos seus talentos. Uns dizem que é mais usado do que o outro. Só Deus vai ter misericórdia, porque esses também darão conta com Jesus. Por isso que muitos passam grandes provações e não sabem por quê. Ainda prega que está na presença de Deus, olha só. E tem muita gente cega espiritual, porque o Espírito Santo de Deus não habita no meio do orgulho e da soberba. Irmãos. Louvado seja Deus. O demônio Leviatã também desenvolve a idolatria. Nós vemos que muitos líderes só escolhem pregador para ir pregar nas suas igrejas, pregadores famosos. E muitos também idolatram esses pregadores. E também idolatram cantores gospel, que muitas vezes as suas músicas só louvam eles mesmos. Não louvam a Jesus. Louvado seja Deus. São pobres espirituais. Então nós vemos, irmãos, que a idolatria também tem a rainha dos céus. Qual que é a rainha dos céus, querido ouvinte? É aquela santa que o Brasil adora. E muitos não sabem que ela traz muita tragédia e problemas para quem o adora. Ali no Salmo 115 fala dos ídolos. Então nós temos que tomar cuidado. Você não adora a santinha, mas adora o pastor, adora o cantor, né? Então você tem que vigiar. Nós temos que ser só de Jesus. Irmãos, quando teve a oração do presidente, um ganhou e o outro perdeu. Quanta confusão. Teve gente que até brigou por causa disso.
entre família. E tudo errado, porque, irmãos, se ganhou, foi Deus que permitiu, porque cada um tem o presidente que merece. Porque as pessoas só falam de corrupção, mas as próprias pessoas, elas não se examinam e elas são corruptas. São corruptas. Por isso nós temos que nos examinar todo santo dia e ver o que eu estou fazendo de errado e pedir: Jesus, tem misericórdia, me liberta disso. Se você conversar com Deus, irmãos, Deus faz. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer que você se humilhe em oração e fala: Jesus. Deus quer que você confesse o seu pecado para que Deus venha repreender lá no mundo espiritual, porque lá há anjos e demônios em luta, para Ele poder te libertar e te abençoar. Mas enquanto você for duro de coração e não fizer isso, não vai ter vitória. E é tempo de nós nos consertarmos na presença de Deus. Você está vendo os sinais e muitos não estão, louvado seja Deus, vendo, estão no sono da indolência. Nós vemos que no verso 6 nos diz assim: Deus fez o firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e água. Então Deus usou Moisés, fez os 10 mandamentos. Deus usou Moisés e deu os 10 mandamentos para Moisés, para que o povo dele seguisse esses 10 mandamentos e obedecendo. Quando Moisés estava lá no monte, o povo lá embaixo tirou os ouro e fez um bezerro de ouro e estava lá cultuando idolatria, né, irmãos? Então, irmãos, o povo está difícil. Até o povo de Deus está difícil, porque só quer pregação light, só quer leitinho. Irmãos, é tempo de nós comermos feijoada, porque a feijoada vai fazer a gente se consertar na presença de Deus, para poder nós vermos a Nova Jerusalém, para nós irmos lá com Deus, porque o caminho é apertado. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos que lutar pela nossa salvação todos os dias. O nosso preparo é aqui na terra. Lá no céu não entra contaminação. E nós vemos, irmãos, quando obedecemos o que está escrito nas Escrituras, nós somos obedientes. Nós somos um povo separado e reconhecido por Deus como filho. Nós vamos obter a herança para receber. Mas se você está em desobediência, Deus não vai considerar você como filho. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós temos que obedecer a Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: eis aquele que serve a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que servem a Deus e aqueles que estão em obediência, lutando todos os dias para a sua salvação. Não é só o ímpio, não. Louvado seja Deus. Porque tem muita gente dentro da igreja que vai cultuar Deus e não está em obediência. Louvado seja Deus. Faz a igreja como um passeio. Aí eu não tenho para onde ir. Então, ele vai para a igreja passear. Às vezes nem sabe a palavra que foi lida, nem o louvor que foi tocado. Só fica olhando, né? Os defeitos dentro da igreja. E depois não sabe nem aonde o pregador pregou. Tanto a palavra de Deus nos diz: eis aquele que serve a Deus e não serve. E estamos guardados por Deus, nós e a nossa família. É como eu disse, se você santifica a tua vida, aqueles de dentro da sua casa
que não é crente, Deus santifica, Deus dá vitória. Nós vemos no versículo 11 que nos diz assim: e disse Deus, produzir a terra, a relva, erva que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Então nós temos que, irmãos, louvado seja Deus. Nós vemos que Jesus é o nosso agricultor e ele lavra a terra, que somos nós. A semente, a palavra de Deus, que vai nos alimentar, preparando nós para sermos uma árvore frutífera, mas que nós estejamos em Cristo. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, as pessoas querem ajudar outras pessoas, mas ainda tem altares abertos para Satanás. Você vai oferecer o quê para outra pessoa se você não é uma pessoa liberta? Mas quando você está liberto, louvado seja Deus, você tem condições de ajudar a outra pessoa que precisa de libertação. Porque, irmãos, potestades, você pode até orar, mas ele não vai cair. Porque tem crentes que têm potestade, demônio com eles, mas eles não caem. Só os demônios pequenos que estão abaixo das potestades que eles caem. Louvado seja Deus. Então nós temos que estar preparados até para isso. Para orar por pessoas que estão nessa situação. Porque senão a carga deles vai vir tudo para você se você não estiver preparado. E quando a árvore dá frutos bons, nós estamos preparados para semear sementes. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação... Queridos ouvintes, nós chegamos no final do programa Almoçando com Cristo. Se assim o Senhor Jesus não vier arrebatar a sua igreja, nós estaremos de volta com o programa. Quem tem o prazer de vos despedir com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixe, a paz do Senhor Jesus, São Paulo, a paz do Senhor, Brasil. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar.